queridos alunos! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de Ciências, e vamos para a nossa aula de número 14, com objeto de conhecimento, mecanismos reprodutivos, detalhamento, incidência de casos diagnosticados de portadores de HIV/AIDS no Amazonas, incidência de casos de HPV no Amazonas. E vamos para a nossa aula. Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, né, de impacto aí social e de saúde coletiva. HIV/AIDS e HPV no Amazonas. Você sabe o que é o HIV? HIV é o vírus da imunodeficiência humana, ou seja, ele é um retrovírus que ataca o nosso sistema imunológico, podendo levar à síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, se não tratado adequadamente. Então, primeiro ponto, HIV é uma coisa, AIDS é outra coisa. E a AIDS é caracterizada por infecções oportunistas e cânceres devido à baixa imunidade. E o HPV é o quê? O papilomavírus humanos, ou seja, é um vírus que infecta a pele, a mucosa, podendo causar verrugas genitais e câncer, como o de colo de útero, de pênis, de ânus e orofaringe, certo? E por que o HIV e o HPV estão juntos nessa aula? O HIV, ele vai causar o quê? Uma baixa na sua imunidade, né, no portador. E com isso, abre uma porta para o HPV, certo? E o HPV, além das verrugas que causa, ele pode causar o quê? O câncer. Então, o HIV potencializa o HPV. E o HPV faz a mesma coisa. Como já tem ali, né, uma abertura através dos ferimentos, das lesões que o HPV causa, isso faz com que os sintomas, né, da AIDS se potencialize também, né, do HIV e da AIDS, certo? E agora vamos ver como que está isso, né, a incidência dessas doenças no nosso estado. O Amazonas, né, por sua extensão territorial, enfrenta, né, desafios de logística, então, tendo dificuldades no acesso de serviços de saúde, o que impacta diretamente na detecção e tratamento de doenças como HIV, AIDS e HPV. E a análise dos dados epidemiológicos é essencial para orientar políticas públicas e estratégias de prevenção. Nós vamos ver que a incidência de HIV/AIDS no Amazonas entre 2022 a 2024, e tendo como definição de incidência o número de casos diagnosticados em um período específico, tendo como fonte de dados o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Amazonas e boletins epidemiológicos. Você sabia que o HIV chegou ao estado do Amazonas em 1986, 6 anos após o primeiro caso registrado no Brasil e em São Paulo?
Agora nós vamos observar aqui um mapa. E nesse mapa, nós temos a distribuição dos casos, certo? E aqui está pontuado algumas cidades do nosso interior. Nós temos aqui Manaus, com 85% dos casos, Itacoatiara, né, 1,6%, Parintins, 2,4%, Tefé, 1%, Tabatinga, 1,4%. Contudo, o volume de pessoas infectadas pelo vírus no Amazonas pode ser ainda maior, devido ao quê? A recusa de muita gente em saber o seu estado sorológico. No estado, a maior concentração de contaminação por HIV está entre uma faixa etária de 20 e 35 anos, que representa aí 55% dos registros, seguido, né, da população com a idade variando entre 36 a 49 anos, com 33% dos casos. Esses dados, né, eles são coletados, né, os dados atualizados de 2022. Nós temos HIV 1.200 casos, né? AIDS 450, através do boletim epidemiológico, certo? Do Ministério da Saúde. Agora, em 2023, nós temos 1.350 casos de HIV e 480 de AIDS, né, através do relatório anual da Secretaria de Saúde do Amazonas. E em 2024, nós temos dados preliminares, né, até o momento, de uma estimativa de 1.400 casos de HIV e 500 casos de AIDS, certo? São os dados parciais do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do SINAM. Então, quando nós passamos para a análise dos dados, nós vemos o quê? Um aumento gradual no número de HIV e AIDS, refletindo aí a necessidade do quê? Da ampliação de campanhas de testagem e prevenção. E uma dificuldade, as dificuldades, né, no acesso a medicamentos antirretrovirais em áreas remotas do nosso estado, certo? E aí nós voltamos para aquela pergunta: qual é a diferença do HIV e da AIDS? HIV e AIDS não são sinônimos, certo? HIV é o vírus da imunodeficiência humana e é o vírus causador da AIDS, que ataca células específicas do nosso sistema imunológico, os linfócitos T, certo? Que são responsáveis por defender o nosso organismo contra doenças. E ao contrário dos outros vírus, né, como o da gripe, o corpo humano não consegue se livrar do HIV. E quando é que o HIV vira AIDS, professora? Quando o organismo não tem mais forças para combater esses agentes externos. A pessoa começa a ficar doente mais facilmente. Então, se diz que tem AIDS. E aí se diz o quê? Que ela está suscetível a qualquer doença oportunista. Se pega uma gripe, pode evoluir para um quadro de pneumonia, pode evoluir para um quadro de tuberculose e ir a óbito. Ou seja, de algo simples, vai se caminhando para algo mais grave. E o que é ser HIV positivo? Quer dizer
que a pessoa é portadora do vírus e que o organismo fabricou um mecanismo de defesa, os anticorpos. Esses anticorpos é que são detectados no teste do anti-HIV, certo? Então, por isso que se diz que é HIV positivo. E como se pode fazer esse diagnóstico, professora? Através do teste rápido de HIV. Ele detecta a presença dos anticorpos contra o vírus HIV no sangue. É rápido, é confiável e é indolor, certo? Esses exames, eles são feitos, né, nas áreas da saúde através da Fundação de Vigilância em Saúde, né, do Amazonas, o FVS. Ele é que faz o diagnóstico, com isso faz a notificação, ou seja, né, sinalização de que naquela cidade testou alguém positivo, para fazer o quê? O monitoramento. Através do quê? Com estratégias de prevenção, né, e tratamento, certo? E há também o apoio às comunidades. Através do quê? Da Casa da Acolhida. Essa Casa da Acolhida, ela tem instituição tanto aqui na capital, como também no interior, porque ali vai ser ofertado o quê? Um suporte, né, psicológico e social para o soro positivo, certo? E como é, professora, o tratamento hoje para o HIV? É feito com medicamentos retrovirais, e aí nós temos aqui um destaque para o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma referência mundial no tratamento, né, na distribuição gratuita desses medicamentos antirretrovirais. Para vocês terem ideia, essa medicação, ela pode custar até R$4.000. Imagina se uma pessoa tivesse que pagar por essa medicação. Então, o nosso Sistema Único de Saúde oferece de forma gratuita, que são o lamivudina, tenofovir, dolutegravir e efavirenz, que são medicamentos gratuitamente, né, fornecidos pelo SUS e devem ser tomados de acordo com as orientações do médico. E aqui também tem um outro ponto, que até o organismo se adaptar à pessoa soropositiva, ela vai passar por uma fase de adaptação com essa medicação. Então, tem ali um período, né, de resposta da medicação no corpo e que às vezes causa ali um desconforto. Mas, contudo, a partir do momento que essa medicação se estabiliza no organismo, aí se tem uma vida normal. A outra medicação que é feita é a PrEP. O que é a PrEP? É uma profilaxia pré-exposição. A PrEP é um método preventivo que envolve o uso diário de medicamentos antirretrovirais por pessoas que não têm HIV, mas que estão em risco de exposição ao vírus, certo? Então, são pessoas que não utilizaram, né, o preservativo durante um ato sexual e ali se expuseram ao vírus HIV, né? Então, fazendo o uso da PrEP, essa exposição vai ser meio que bloqueada. Então, como funciona a medicação? Os medicamentos, né, eles irão bloquear os caminhos que o HIV usa para infectar o organismo, ou seja, os linfócitos T. Então, ele vai agir
antes que o vírus, né, atinja o linfócito T, certo? Mas atenção, a PrEP só tem efeito se tomar os comprimidos todos os dias. Caso contrário, não vai haver concentração suficiente, né, do medicamento na corrente sanguínea para bloquear o vírus, certo? E além da PrEP, nós temos a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A PEP é um tratamento de emergência que consiste no uso de medicamentos antirretrovirais após uma exposição ao HIV, certo? E ali, como funciona, professora? Deve ser iniciada em até 72 horas após a exposição, quanto antes melhor, e tomada por 28 dias. A distribuição gratuita dessas medicações, tanto da PrEP quanto da PEP, elas colaboram para o diagnóstico, porque a pessoa que vai fazer a retirada dessa medicação, antes ela tem que fazer a testagem, certo? Então, com isso, a testagem vem aumentando, porém, não da forma significativa que deveria ser na nossa população. E qual a prevenção da AIDS? O uso do preservativo, tanto o masculino quanto o feminino, em todas as relações sexuais, orais, anais e vaginais. É o método mais eficiente para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. É o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Aqui nós estamos falando do HIV e AIDS, mas tem a sífilis, a gonorreia, as hepatites virais B e C. Então, o melhor método de prevenção é o uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, certo? E agora nós passamos para o HPV. O que é o HPV? O HPV vem da sigla em inglês, né? Papilomavírus humano, e é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo. Vamos ver os dados, né? De 2022, nós temos 2.500 casos de HPV através do boletim do Ministério da Saúde. 2003, 2.700 casos de HPV, né, através do boletim da Secretaria de Saúde do Amazonas, e 2024, através dos dados preliminares até o momento, né, novos casos de HPV com 2.800 casos, né, dados parciais. E o aumento contínuo do número de casos, destacando aí a importância da vacinação contra o HPV, principalmente nos adolescentes. Essa vacina, ela é fornecida, né? Ela entrou para o quadro de vacinação dos adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, mas infelizmente tem uma baixa cobertura vacinal no estado, especialmente em áreas de difícil acesso, ou seja, pelo nosso interior. E qual a importância, professora, dessa vacina? Vejam aí, o HPV, ele está associado ao câncer de colo de útero. Observem na imagem que o HPV, ele causa lesões na região, né, que ele
se infecta. Aqui nós estamos vendo o colo do útero, certo? Então, essas verrugas, né, essas lesões, quando verrugas é na área externa, e na área interna, essas lesões causadas no colo do útero propiciam o quê? O desenvolvimento do câncer, né? Então, a infecção persistente do HPV, do papiloma vírus humano, é responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero. E há diversos tipos de HPV, sendo os tipos 18 e 16 e 18 responsável por cerca de 70% dos cânceres do colo do útero. A infecção pelo HPV é muito comum e a vacinação de mulheres, né, adolescentes contra o HPV pode prevenir cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero, certo? Então, vejam aí, por que a vacinação, professora, ocorre dos 9 anos? A partir dos 9 anos, porque são 2 doses. Tem a primeira dose, 2 meses depois, a segunda dose, certo? Porque é justamente enquanto a criança ainda não iniciou a sua vida sexual. Então, ela não teve a exposição ao HPV. Então, por isso que com a vacina, aumenta para 70% a prevenção do desenvolvimento desse câncer. Certo? É quase como se a gente eliminasse o câncer de colo de útero. Ah, então só as meninas tomam a vacina, professora? Não, as meninas e os meninos, porque ele causa câncer de colo de útero, mas causa também câncer no pênis, na região anal e na orofaringe, aqui na garganta, certo? E quando o HPV é considerado câncer? O HPV não é uma doença, mas pode ser um marcador de risco para o câncer. Por quê? Lembra das lesões? Né? Então, por isso que o HPV é considerado preocupante quando provoca lesões pré-cancerígenas, como as que surgem na vagina, vulva ou colo do útero, certo? E quais os fatores, né, que contribuem para a incidência? Agora nós vamos falar primeiro do HIV/AIDS, certo? A primeira fator que contribui para o aumento de casos, a falta de informação e conscientização, certo? Antigamente se existia, né, ali uma faixa etária ou um grupo de risco. Hoje em dia não, queridos. HIV/AIDS está para todos que fazem o ato sexual, né? Então, todos que fazem ato sexual deveriam fazer uma testagem, né? Ter a consciência de inserir ali nos seus exames de rotina essa testagem. E a outra coisa que faz com que as pessoas tenham vergonha de fazer um teste é o estigma e a discriminação, né, que dificultam a busca por diagnóstico e tratamento. Você, né, que está ouvindo a nossa aula, você alguma vez durante a vida já fez esse teste? E a dificuldade da logística para a distribuição dos medicamentos e preservativos. Lembrando, os preservativos, eles são distribuídos de forma gratuita nas unidades de saúde, certo? E agora para o HPV. No HPV, nós temos uma baixa adesão à vacinação. Infelizmente, por notícias, né, infundadas, que vão ali contra
tudo o que a ciência trabalha, busca, desenvolve, faz com que haja essa baixa adesão à vacinação. A vacinação do HPV não está associado que a criança vai iniciar um ato sexual. Eu espero, né, que você tenha entendido durante a nossa aula que a vacinação é a prevenção para o não desenvolvimento do HPV. Não tem nada a ver. O fato de ser cedo, né, com 9 anos, é para que seja antes da criança iniciar a sua vida sexual, que com certeza será bem tempos depois, né? Falta de acesso, né, a exames como preventivos, como o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, o preventivo que as mulheres realizam, né, após o início da vida sexual, é para diagnóstico do HPV, para que venha ali a identificação, né, dos tipos de HPV 16 e 18, que são os que causam, né, os cânceres de colo do útero, certo? E passando agora para estratégias, né, de prevenção e controle. HIV e AIDS. A ampliação de campanhas de testagem rápida, desenvolvidas aí pelas comunidades, pelos agentes de saúde, né? A distribuição gratuita, tanto dos preservativos como dos antirretrovirais, a partir do momento, né, que se faz a testagem positiva e que se tenha o diagnóstico, né, de HIV positivo, se receber ali a sua medicação para o seu tratamento. Educação sexual nas escolas e comunidades para que não haja informações erradas, para que as informações sejam corretas, para que as dúvidas, né, que hajam sejam tiradas por pessoas com cunho científico, sem ser por ideologias religiosas ou afins, certo? E com HPV, a intensificação da vacinação, né, nos adolescentes. Você tem adolescente em casa? O seu adolescente é vacinado contra o HPV? Se não, bora procurar uma agência, né, uma casinha da saúde para fazer essa vacinação. Então, a intensificação da vacinação nos adolescentes, campanhas de conscientização sobre a importância do exame Papa Nicolau. Você, mulher, né, adulta, qual foi o seu último Papa Nicolau? Quanto tempo faz? A gente não deve passar, por isso que tem que ser um exame anual, todo ano tem que ser feito, para que se tenha um diagnóstico precoce. Parcerias com organizações locais para alcançar áreas remotas. Aí vem as parcerias, né, com o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, que fazem ali acesso às nossas comunidades remotas, certo? E com isso, finalizamos a nossa aula sobre HIV, AIDS e HPV no Amazonas, com a conscientização e a educação são ferramentas poderosas no combate ao HIV, AIDS e ao HPV. E cada indivíduo tem um papel a desempenhar na promoção da saúde coletiva. Essa foi a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e tenha se conscientizado sobre o assunto.